Ai, boa tarde, Bruno, boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todo mundo que está aqui. Olha, eu acho que ainda não dá para dar o caminho e dizer qual é o caminho mais fácil, dá para dizer qual é o adversário mais fácil, né? Entre Inter e Atlético Mineiro, eu acho que o Flamengo deu até sorte, eu não vejo nenhum dos dois em grande momento. O Flamengo até empatou com o Inter na abertura do Brasileiro, mas o Inter de lá para cá só tem descido ladeira abaixo, acabou de perder do Fluminense dentro de casa, né? O Inter não vive um bom momento. E o Atlético Mineiro também com o Cuca também ainda não se encontrou. Então eu acho que o Flamengo é até favorito nesses dois confrontos. Agora, para dizer qual foi que teve mais sorte mesmo, a gente precisa saber o caminho. Na Libertadores, eu acho que o Flamengo deu muita sorte, porque ele ficou do lado da chave em que não estão Palmeiras, River, Botafogo e São Paulo. 4 times pesados, né? São Paulo um pouco menos, mas ainda assim foi campeão da Copa do Brasil há 2 anos, tá? Então é um time que pode incomodar também. Flamengo e São Paulo é sempre um jogo complicado para o Flamengo. Agora, na Copa do Brasil, tem que ver como é que vai. Eu tenho a impressão que o sorteio da chave vai ser só na próxima fase. Aí a gente não sabe qual é o caminho, tem que ver qual é o caminho. Porque no primeiro momento você poderia dizer, pô, o Palmeiras se deu bem, porque ele pegou um time fraco no primeira rodada das oitavas da Libertadores, né? Mas, em compensação, olha o caminho dele: River, Botafogo e outras coisas mais. Então, vai ter um outro sorteio nas quartas. Pois é, na Copa do Brasil, Copa do não Brasil. na Libertadores. Então, por isso que eu digo, na Libertadores já dá para você dizer, deu sorte ou deu azar. Eu acho que deu sorte. Na Copa do Brasil, como vai haver outro sorteio, eu, por enquanto, analiso apenas esse confronto com o Atlético Mineiro, que perdeu para o Flamengo, diga-se passagem, o título da Copa do Brasil. Então, eu não acho que tenha sido ruim, não. Pois é um duelo, né, que se repete. Né? No passado foi a final da Copa do Brasil, o Flamengo campeão, né? Sim, discutivelmente o melhor dos 2 jogos. E o Atlético Mineiro, mais um ano aí que a gente acha que o Atlético Mineiro vai para as cabeças, mas que segue patinando. Rodrigo, você também entende que, pelo fato, né, da Libertadores você já saber um caminho, possível caminho para a final, ficou de bom tamanho o sorteio na Libertadores e também na Copa do Brasil, é um confronto difícil, né? Um clube grande, mas assim, o Flamengo tem tudo assim para passar também, né? Boa tarde, Bruno, boa tarde, Renato, boa tarde para todo mundo. Curioso que são 2 adversários repetidos, né? O Flamengo já pegou o Inter na Libertadores em 2019, né? Quando foi campeão, e já pegou o Atlético Mineiro várias vezes na Copa do Brasil, né? Foi 1 ou 2, é um adversário que vira e mexe, está sendo sorteado não só em final, mas já pegou, acho que tinha 2 eliminatórias anteriores, aquela que o Atlético vira para cima do Flamengo e depois uma outra que o Flamengo classifica, né? Então, em relação à Libertadores, eu concordo com o Renato e eu acho mais importante ver o chaveamento do que o adversário em si. O Inter ali entre os primeiros colocados, eu diria assim, os piores para pegar seriam Palmeiras e River. Aí depois você tinha um grupo ali que é mais ou menos no meio, que é Racing, Inter e São Paulo, que estariam mais ou menos numa mesma faixa, e uns outros que eu classificaria talvez como um pouco mais fáceis, que seriam talvez a LDU, Vélez e o Estudiantes, vai? O Flamengo ficou nessa faixa do meio, né? Hoje é um time melhor do que o Inter, mas eu acho que o que acabou sendo bom é a questão do chaveamento, porque você olha o restante, não é nem só da chave direta, né? Que o Estudiantes, eu vi o jogo contra o Botafogo, não é um bom Estudiante atualmente. Ele ganhou ali na falha do João, meio na Bacia das Almas, e quando veio aqui para o Rio, não conseguiu fazer um jogo que ameaçasse de fato o Botafogo. E o Cerro também foi atropelado pelo Palmeiras, né? Então também são 2 times que não vivem assim em grandes momentos. Então seria umas quartas de final para uma quarta de final de Libertadores, né? Não estou falando que os times são facílimos, não, mas se o Flamengo passar do Inter, que é um adversário difícil, tem um segundo jogo no Beira-Rio e tal, mas que hoje eu vejo o Flamengo no momento melhor, ele teria aí um adversário bem acessível nas quartas. E no outro, mais acima, né? Você também, eu acho que não está Palmeiras, não está River, não está São Paulo e Botafogo, né? Que seriam de qualquer jeito confrontos duros, por conta do histórico aqui de dentro. Então você teria o Racing como adversário mais forte, porque o próprio Vélez não vem fazendo campanhas boas na Argentina, né? Então, se você pegar um Racing, de repente chegasse numa semifinal, claro, estou fazendo aqui uma projeção se o time for avançando, né? Mas se você pegasse aqui um Racing na semifinal, seria uma semifinal difícil, mas bem ok, assim, né? Não é a semifinal mais difícil do mundo. Então,
eu acho que acabou sendo um chaveamento positivo, e eu acho que mais importante é olhar o adversário direto, que é o Inter, que ia ser um adversário fatalmente duro, porque o Flamengo estava no segundo pote, mas é esse chaveamento. Então, acho até que ficou um encadeamento melhor do que para o Palmeiras, que pega o Universitário, mas depois pode pegar o River logo na sequência nas quartas. Então, eu acho que para o Flamengo acabou. Agora, não adianta nada ir bem no sorteio, né? O Flamengo foi bem no sorteio na primeira fase, passou uma perrengue na primeira fase, né? Então, vai saber, né? Ano passado mesmo a gente olhou, ano retrasado foi o Olímpia. Pegou o Olímpia, vai chegar fácil, tomou uma traulitada lá. Pegou o Peñarol também, o Peñarol parecia carne ali meio de galinha morta, e o Peñarol também complicou. Então, a gente faz essas projeções só olhando o que são os times, mas na verdade o Flamengo sempre pode se complicar na Libertadores ou ir bem. Mas lembrando que fora de 2019, que foi aquela campanha com aquele time, em 2022, o fato de ter tido um chaveamento melhor ajudou o time a chegar até a final contra o Atlético Paranaense. Não foi uma Libertadores com confrontos tão difíceis, né? Agora, lembrando que na Libertadores, por conta da campanha, né, desse sufoco aí que o Flamengo acabou passando para se classificar, o Flamengo vai pegar o Inter com o segundo jogo no Beira-Rio. Então, o Flamengo tem o primeiro jogo no Maracanã. O que, no meu modo de ver, não sei se chega a ser uma desvantagem, de repente pode ser até bom, porque o Flamengo é muito dominante em casa, né? De repente, você pegar esse primeiro jogo e fazer o resultado aqui, já chega lá no Beira-Rio com a coisa encaminhada. Você preferia, por exemplo, Renato, pegar o Inter no segundo jogo no Maracanã, ou você acha que é indiferente essa questão do mando aí nesse duelo? Não, eu acho que é sempre melhor fazer o segundo jogo em casa. Basta ver que o Flamengo foi eliminado pelo Peñarol e pelo Olímpia nas duas últimas Libertadores que ele participou, porque fez o segundo jogo fora. Mas eu concordo com você que o Beira-Rio também, principalmente para o Flamengo, não é um campo tão hostil assim, né? O Flamengo tem time hoje em dia para ganhar do Inter aqui e lá. Agora, não podemos nos esquecer de um detalhe importantíssimo. Isso nós estamos falando na situação atual. O Inter acabou de perder do Fluminense, o Inter está lá embaixo na segunda página, o Flamengo é líder do campeonato, melhor ataque, melhor defesa. Agora, esse duelo aí vai acontecer daqui a 2 meses. Então, os times, inclusive, poderão estar reforçados ou desfalcados, dependendo de como forem as janelas, e poderão estar vivendo outra fase. Se a gente tivesse, na semana que vem, esse confronto Flamengo-Internacional, eu diria para você que o Flamengo era franco favorito. Agora, daqui a 2 meses, não sei, vamos ver. Pode ser até que o Flamengo, espero, tudo que o Flamengo tem prometido, né, que o Flamengo esteja com um elenco mais forte, que vá forte nessa janela e contrate jogadores importantes. Mas o Inter também pode fazer isso. Só que o Inter não tem o mesmo poder de fogo que o Flamengo de contratação. Larjando. E até já tocando nesse assunto, né? Bom, o Flamengo agora vai para a disputa do Mundial. Até uma coisa interessante, o Flamengo está conseguindo recuperar os jogadores lesionados, então, assim, existe uma chance grande do Flamengo conseguir ir completo para o Mundial de Clubes. A dúvida ali ainda é o Plata, né? E aí vai ser uma situação bizarra aí que vai acontecer essa semana, que o Flamengo falou com todas as letras que o Plata não tinha condição de viajar para as eliminatórias. Os caras da seleção do Equador vieram aqui à revelia do Flamengo, foram na casa do Plata, examinaram ele lá e convocaram o Plata. O Flamengo diz categoricamente que ele não tem condições de jogo. O Felipe Luiz repetiu isso. Então, assim, um jogador que está com a situação clínica assim, ainda mais duvidosa para o Mundial é o Plata, que era um cara de confiança do Felipe Luiz. Aí no jogo contra o Fortaleza agora retornou o Vinha, né, depois de um longo tempo, de uma gravíssima lesão no joelho, e conseguiu jogar ontem. E o Pulgar também voltou, então o Flamengo está conseguindo zerar esse departamento médico. Falta o De La Cruz, né? E o De La Cruz. E o De La Cruz é outro também que ainda não tem bem lembrado, que não tem uma previsão ainda, uma data, vai voltar ali semana que vem, vai estar à disposição semana. Então, assim, são os dois jogadores ainda pendentes, mas eu acho que a situação mais preocupante, pelo que eu pude conversar, é o Plata. E é uma situação bizarra, né, que o Flamengo vai viver agora. Vamos ver se o Equador vai colocar o cara em campo, né? Agora, e aí tem uma responsabilidade do jogador também, né, Bruno? A gente não pode esquecer isso, né? Ele permitiu que o departamento médico do Equador entrasse na casa dele sem informar o Flamengo, foi examinar, fez lá, sabe-se lá que tipo de procedimento, sem que fosse informado ao Flamengo, e
e sabe-se lá se vai ser forçado para jogar, né, para fazer algum tipo de intervenção que permita ele jogar, porque o Equador só está pensando na Copa do Mundo do ano que vem, né? O Flamengo, a próxima temporada, ele está pouco se importando com o que vai acontecer. Agora, a informação que eu tenho é que o De La Cruz tem a expectativa de voltar no Mundial, de estar inteiro. Se vai acontecer, não sei, mas a perspectiva, o planejamento é que esteja inteiro para o Mundial. Agora, o Inter, que é o adversário do Flamengo, já tem um problema sério, né? Que é o Fernando, o primeiro volante do Inter, que é um jogador essencial ali para o time, forma ali um terceiro zagueiro, acabou de ter uma contusão de ligamento e está fora por um período que inclui o jogo do Flamengo. O Borré também tem um problema, mas me parece que é um prazo menor e talvez já consiga jogar. Mas então são dois, um desfalque certo e outro ali para uma possibilidade de jogadores importantes do Inter. E o Ener Valencia também está machucado. Aliás, a seleção do Tem Equador, a mesma questão, né? Exatamente, fez a mesma coisa com o Ener Valencia. Foi na casa do jogador, não sei se fez procedimento ou não, mas exigiu que ele se apresentasse. Ele também está se apresentando ao Equador. É uma situação meio bizarra, porque assim, no final das contas o jogador passa muito mais tempo no clube que ele está jogando do que na seleção. E aí, por consequência, o médico que está ali acompanhando no dia a dia tem muito mais conhecimento como está a situação de saúde do jogador do que o médico de seleção, né? Mas vai entender. Não tem muito o que fazer agora. Tinha né? que ter alguma regra, né? Alguma mediação da FIFA para esses casos, que quando tivesse uma disputa, ter algum departamento médico da FIFA que desse um parecer, porque não dá para a seleção simplesmente sair levando um jogador lesionado, resolver forçar a barra e depois falar assim, não, aí pega o seguro aí da FIFA. Não pode ser isso, né? Deveria ter alguma espécie de mediação. Como a FIFA, em geral, favorece as federações nacionais, não estou falando do Equador especificamente, favoreceria a CBF também, se fosse o caso. Em geral, os clubes ficam prejudicados. O fato é que se esses jogos acontecessem por agora, na semana que vem, Flamengo pegando o Inter, Flamengo pegando lá, seria melhor, porque os momentos dos adversários não é bom e o Flamengo vive num ótimo momento. Mas esses confrontos vão ficar para depois do Mundial, porque ontem o Flamengo realizou a sua última partida antes da Copa do Mundo de Clubes, né, como oficialmente a FIFA chama essa competição, atropelou o Fortaleza. Só lembrando, galera, já tem uma enquete no ar sobre esse sorteio. Duelo contra o Inter na Libertadores muito difícil, médio ou fácil? Por enquanto, o difícil está ganhando com 38%. É só você participar lá, votar na enquete que está na live do UOL no YouTube. Já eu vou estar lendo aqui o comentário de vocês, mas porque agora a gente vai entrar no assunto da goleada do Flamengo ontem sobre o Fortaleza. Imponente a goleada sobre o Fortaleza, com um grande jogo do Luiz Araújo e do Gerson. Principalmente esses dois jogaram bastante. Varela jogou uma também. barbaridade. Léo Ortiz, né? Teve bastante gente jogando bem ontem. É verdade. Exatamente. Pois é, então, Renato, assim, o que você traz de destaque dessa goleada aí, que poderia ter sido até mais, né? O Flamengo até pisou no freio ali no finalzinho, ali, porque dava para emplacar outros gols ali. Né? A exibição do Flamengo ontem foi muito boa, excelente, né? Realmente 5-0, categórico. O Fortaleza nunca ameaçou. Fortaleza, é bom que se ressalte, vem numa fase horrorosa, não ganha 7 partidas, mas não interessa, né? O Fortaleza tem o Vojvoda, é um time que sempre pode jogar bem, embora não esteja numa boa fase, poderia de repente voltar a um bom dia e criar complicação, e o Flamengo não deixou. O primeiro tempo do Flamengo, achei que o primeiro tempo foi bom, mas com a velha dificuldade de transformar a posse de bola, o domínio, as chances criadas em gol, fez apenas 1-0, né? Num lance lindíssimo do Léo Ortiz com a Arrascaeta. Léo Ortiz, pela clarividência e pelo talento de meter aquele passe de 3 dedos entre os zagueiros do Fortaleza, e o Arrascaeta com aquela coisa do craque, né? Já espera o passe de lado. Isso tanto que o Jorge Jesus falava, não espera o passe de frente para o cara que vai passar a bola para você. Espera de lado, já dá chance para quando a bola chegar, você já tá no caminho. Foi o que o Arrascaeta fez 1-0. Mas no segundo tempo, aquele gol do Everton Araújo, em 2 minutos, aí abriu a porteira de vez. E o Flamengo realmente fez uma bela exibição. Ontem até o Everton Araújo jogou bem ofensivamente.
coisa que normalmente ele não faz. O Everton Araújo é um grande marcador, né? Cão de guarda, mas normalmente quando passa do meio-campo ele não sabe muito bem o que fazer com a bola. Ontem ele soube. Ele não só fez um gol, como também deu um passe de três dedos, que deixou, se não me engano, o Luiz Araújo na cara do gol, mas o Luiz Araújo perdeu.